Muito bem, são 22 horas e 47 minutos. Apenas para complementar ali, meu nome é Luiz Veríssimo. Está faltando o Luiz. Mas tudo bem. 22 horas e 48 minutos. Nós temos mensagens, vamos comentá-las dentro de instante. O Rogério, já vamos falar sobre a sua mensagem, Rogério. Mas antes eu quero convidar a todos para que acompanhem o programa também. Vai ficar gravado no Facebook, daqui da nossa TVBE. Vamos falar sobre a questão da esmola, e eu quero levantar aqui também outra, que eu julgo importante, que é o número de joinvilenses que estão em situação de rua. Joinvilenses nascidos aqui com problemas familiares que estão nas ruas. Eu tenho 2 exemplos, secretária, de famílias estruturadas financeiramente, cujos filhos foram encontrados em situação de rua. Uma dessas famílias, integrantes dessa família, por vício de drogas. É um caso até irrecuperável. Vamos saber o perfil, se é possível identificar os joinvilenses que fazem parte desse grupo. Conforme a secretária já falou, eles são todos cadastrados, são monitorados lá pela secretaria. Vamos então à mensagem do Rogério. Coloca na tela aí. Por que só encontramos moradores de rua perto do restaurante popular? E o pior, somente perto onde o ponto de drogas conhecido por a maioria das populações. Somente perto onde há pontos de drogas conhecidos pela maioria da população. Você não vê moradores de rua, por exemplo, em volta do batalhão. É uma questão importante, mas certamente a secretaria não pode identificar os pontos de drogas que existem na cidade. Mas essa pergunta é pertinente, secretária. Alguma observação? Sim, bem importante essa pergunta do Rogério, até para ter o espaço, porque são tantas informações, né? Então, a pedido do nosso prefeito, orientação, foi instituído o comitê, né? E hoje nós trabalhamos no Comitê da Ordem Pública, e a gente já fez 15 ações, desde o primeiro momento, que foi no ano passado até agora, justamente para observar essas demandas de uso abusivo de álcool e droga, mas especificamente ao furto, por exemplo, que leva ele a cometer um furto para usar droga, ou ele está lá perto de um local onde supostamente disse que é um ponto de venda de droga, né? Então, ferro velho que compra o material que é objeto de furto. Então, foram feitas várias ações de ordem pública, que daí não é assistência social, mas acaba envolvendo o nosso público também da pessoa em situação de rua, porque por vezes ele está envolvido sim. Então, tem aquela pessoa que usa o espaço da rua para moradia, para vender, para trabalhar, né? Tem aquela pessoa que usa o espaço da rua fazendo de conta que é uma pessoa em situação de rua, mas ele está ali, na verdade, para até usar a pessoa em situação de rua e traficar e fazer uso. Ele não faz uso, ele vende a droga, no caso, né? Então, eles ficam transitando nesses espaços. E, por óbvio, eles não vão aonde tem, por exemplo, no batalhão, porque está ali sendo vigiado num período de 24 horas. Então, a tendência deles é não estar nesses espaços. Mas, sim, com esse trabalho conjunto entre as forças de segurança, saúde e assistência social, a gente tem, de um modo muito, assim, ostensivo até, principalmente por parte da segurança pública, em estar nesses espaços, né? Observando o que eles estão levando, o que eles têm, a documentação, que é um serviço diferente do nosso. Eles são medida ostensiva. Então, eles estão ali olhando e atentamente para essa questão, não do uso de álcool e droga, mas sim da venda, né? Quem está traficando, dos furtos para eles poderem comprar drogas.
Então, isso tem melhorado bastante. Mas essa movimentação nos restaurantes populares, isso é visivelmente constatável. Sim, né? Então, assim, ó, o restaurante popular, ele é um equipamento de segurança alimentar importantíssimo, né? Ele não é só para pessoas em situação de rua. Hoje, para vocês terem uma ideia, no restaurante popular do Bucarém, que é o espaço que é mais central, né? Até porque existe uma legislação também que fala muito sobre isso. Então, nós temos uma média de 28% das pessoas que almoçam ali são pessoas em situação de rua. As demais, né, as outras porcentagens e a maioria, que é 41%, são pessoas que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, ela ganha menos de meio salário por pessoa da família, ela não vai pagar. Então, são crianças, estudantes, jovens, idosos, principalmente daquela região ou da cidade toda, que são cadastradas e recebem gratuitamente alimentação. Então, sim, existe uma movimentação bem grande. Só o restaurante popular do Bucarém, ele serve, em média, 1.100 refeições todos os dias. O restaurante popular... Contando o café da manhã, o almoço? Almoço e a janta, isso. Janta. O volume maior é sempre o almoço. Então, o café da manhã gira em torno de 150 cafés, mais ou menos. O almoço, daí, já aumenta para 700. E o demais é jantar. Então, só que a gente não pode esquecer que ele é um equipamento que ele não vai atender só a demanda da pessoa em situação de rua. Sim. Essa fica ali numa média de 28%. Vai atender muito mais esse público específico que não tem renda, ou uma renda de até meio salário mínimo. Então, esse público, ele não vai pagar, porque a gente fez um escalonamento. Então, esse espaço de centro, como eu falei, lembra no início no início da reportagem? Então, tudo que é centro, mais gente, mais pessoas, a possibilidade maior de ganhar esmola, de pedir dinheiro, de vender bala, de vender pano de louça. Então, esse sempre vai ser o espaço procurado por eles, aonde tem uma concentração maior de pessoas. E o município pode fazer alguma ação para reprimir isso ou é só conscientização da Conscientização. população? Então, assim, ó, inclusive o restaurante popular, ele só servia o almoço, muito embora que o contrato dizia que era ininterrupto. Então, o que acontece? Nós, lá em 2021, diante de uma demanda de reclamação da própria comunidade, porque tinha o sopão na Praça X, Sim, o café na Praça Y. As igrejas. Tudo. E não, grupos de amigos, vários grupos. Então, assim, marmita jogada em tudo quanto é canto. Então, era uma bagunça, né? Então, só que como é que a gente ia dizer não deem comida se a prefeitura não fazia o seu trabalho? Né? Então, assim, é o direito humano à alimentação. Então, se a prefeitura não garante o mínimo, ele tem o direito de pedir e as pessoas de darem. Sim. Na verdade, ele continua tendo essa possibilidade de pedir, porque não existe uma legislação que proíba. E também não existe uma legislação que proíba que até hoje tem pessoas que estão na rua oferecendo comida. Então, a gente faz uma orientação, né, nas três situações. Hoje, a prefeitura, ela atende essa necessidade, ela cumpre a legislação, que é o direito à alimentação, a segurança alimentar e nutricional. Então, não precisa se preocupar, a comunidade não precisa, porque a pessoa que precisa, ela vai ter esse direito. Não é só a pessoa em situação de rua. Então, se você é uma pessoa que está assistindo a gente e recebe até meio salário mínimo, você tem gratuidade. Vai no restaurante popular, tem uma assistente social lá, ela vai te atender e vai te orientar. Né? E, aliás, então, a comida... é uma delícia. A comida é muito bem feita. Eu nunca... Aliás, só ouvi e recebi elogios. Né? Sim, é muito Nós bom. temos 4 minutos para terminar o programa. Vamos voltar àquela questão do joinvilense, do jovem, do adulto joinvilense. Tem um percentual desse pessoal cadastrados que tem origem aqui em Joinville? Então, foi feito o diagnóstico social da pessoa em situação de rua no ano de 2021, que também é oriundo de um termo de ajuste de conduta que o município deveria fazer esse diagnóstico, né? Então, ele não foi também uma coisa da nossa cabeça, não. Então, assim, muito vai surgindo, porque tudo é dinheiro, né, Veríssimo? Sim. Então, a gente tem que planejar e organizar. Então, esse diagnóstico, ele apontou para nós a situação naquele momento, porque, como eu falei, a pessoa em situação de rua vai migrando muito. Qual foi o momento ano passado? Então, foi ano retrasado. Foi no período de inverno e verão. Então, o que se identificou ali? Que nos casos crônicos, aqueles casos que já estão muito tempo na rua, a metade é joinvilense. Então, assim, vamos supor 25%, né? Naquele período, eram joinvilenses. Mas quem são esses joinvilenses? Vou dar alguns exemplos. É que a gente tem toda uma questão de sigilo e às vezes a pessoa ela pode se identificar, né? Então, eu não... Mas, enfim, tem um caso, por exemplo, de que ele morava com o pai e com a mãe, um jovem, a mãe faleceu, o pai mora na casa, ele tem vínculo com o pai, mas ele não consegue ficar em casa.
É um exemplo. Então, ele não consegue voltar e está sendo feito todo esse trabalho em relação ao luto, né? A depressão, e ele vive na rua hoje. Ah, mas por que vocês não obrigam ele? Né? Então, assim, vai chegar o momento que a equipe de saúde tem acompanhado ele, né? O consultório na rua, o CAPS, e daqui a pouco vai conseguir fazer retornar. Tem um outro, por exemplo, que era atleta e foi parar por causa do uso abusivo de álcool e droga na rua, gente. Né? É de Joinville também. Então, nós temos vários casos daqui, sim, né? E eu costumo falar assim, que toda família conhece alguém ou tem alguém, né? Que precisa dessa atenção. Não é fácil, porque quem tem na família, eu tenho na minha família. E eu digo que a gente está sempre muito vigilante e o limite, ele é importantíssimo, gente. Então, assim, ó, pode ser um dos nossos daqui a pouco, se a gente não der o limite, se a gente não coibir a questão do uso de álcool nas festinhas para adolescente, é crime, tá lá. E a gente continua achando que é natural, que é normal oferecer bebida para adolescente em festa de família. Tá errado, né? Porque dali a gente vai desenvolvendo algumas questões psiquiátricas, né, de dependência, e que a gente não precisa antecipar e nem empoderar isso, porque a própria vida cuida disso, né? Exatamente. Então, a gente também tem que ter muita consciência enquanto comunidade. Então, são vários fatores a serem pensados aqui, né? Cuidar dos nossos, proteger, fortalecer o vínculo comunitário e familiar. Isso é importantíssimo, principalmente numa era digital, agora onde as pessoas mal se conversam, né? Então, assim, gente, se a gente não voltar para dentro de casa, olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças, possivelmente no futuro a gente vai estar falando deles na rua. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, né? E também reforçar mais uma vez, não dê esmola, não precisa. Ajude de verdade, entre em contato, né? Encaminhe para a Secretaria de Assistência Social ou ligue para a abordagem social, 3433-3341. E aqui em Joinville nós temos, agora nem tanto eu tenho observado, mas teve uma época que cada esquina, cada semáforo tinha esse pessoal, mas eles são rotativos, né? Eles Sim. são rotativos de uma cidade para outra e tal. Secretária Fabiana, muito obrigado por aceitar, por vir aqui o programa. Sei que é um horário não muito usual, para mim também, né? Para mim também. Há muito tempo que eu não fazia um programa ao vivo, a partir das 10 horas. E amanhã estarei aqui, véspera de feriado, apresentando esse programa interinamente, esse programa TVBE Entrevistas. Mais uma vez, obrigado e sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. Contem sempre conosco. Estamos aqui para atender toda a comunidade. Obrigado. É isso aí. Obrigado também ao secretário Tiago Boing, que possibilitou essa entrevista. Aliás, certamente eu sou um dos que mais incomoda o secretário solicitando entrevistas, porque eu tenho um programa aqui na TVBE de entrevista toda sexta-feira e preciso de entrevistas. E lá na prefeitura tudo é centralizado na diretoria de comunicação, como de resto era na administração anterior. Tenham todos uma boa noite, um ótimo início de semana e até amanhã, a partir das 22 horas, aqui no estúdio da TVBE, ao vivo. Até lá.